Saúde em alerta. Alta de vírus respiratórios lota hospitais infantis em Santa Catarina. Estado atenta para vacinação e reforça a prevenção nas crianças. Porto Alegre teme nova enchente após um ano da tragédia climática. Enquanto voluntários recuperam bairros, alerta sobre clima aumenta no estado gaúcho. Programa Compra Direta Paraná impacta a segurança alimentar e nutricional da população paranaense. São Paulo apresenta túnel submerso para investidores europeus. Projeto no litoral paulista, entre Santos e Guarujá, busca parceria para a concessão. Estados Unidos vão proibir corantes alimentícios artificiais. Medida será progressiva até final de 2026. E você vai ver também: fiéis se despedem do Papa. Velório de Francisco inicia na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sepultamento será no sábado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 23 de abril. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Um novo mercado se abre para o Paraná. O Chile vai passar a importar carne suína do estado, após reconhecer o Paraná como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O anúncio foi formalizado nesta quarta-feira com a presença da comitiva do presidente chileno Gabriel Boric ao Brasil. Uma boa notícia para o estado do Paraná hoje, com a decisão que o Chile irá começar a comprar carne suína paranaense, né? Isso vem aí a fortalecer a nossa pecuária, né? A colher os frutos aí do maior investimento em sanidade que o governo do estado, junto com as cooperativas, junto com os produtores, fizeram nos últimos anos, com a questão da área livre de febre aftosa. O Paraná é o segundo maior produtor de carne suína, produziu no ano passado aproximadamente 1,14 milhão de toneladas, e nós temos aí, somos responsáveis por aproximadamente 21% da produção do Brasil. Então é uma notícia boa, que vai vir aí a valorizar o nosso produto, a trazer mais renda para o estado do Paraná, consequentemente mais renda para o agricultor. É o Paraná investindo aí em qualidade no seu trabalho, né? E principalmente no trabalho do produtor rural. Desde que foi criado em 2020, o programa Compra Direta Paraná vem impactando de forma positiva a segurança alimentar e nutricional da população paranaense. O programa realiza repasses de recursos que viabilizam a compra de alimentos de produtores rurais, que são distribuídos a quem mais precisa. Atualmente, o Paraná possui o segundo melhor índice de segurança alimentar do Brasil, segundo dados do IBGE. O avanço é resultado de um conjunto de políticas públicas, como o programa Compra Direta Paraná, que prevê para 2025 destinar 70 milhões de reais para a compra de alimentos. A gente está atendendo hospitais públicos e filantrópicos, os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, as casas de longa permanência e atendemos também os CRAS. E, através dos CRAS, esse alimento chega na população mais vulnerável. Então, assim, é bastante incrível, né, a alegria das pessoas poderem acessar alimentos que normalmente elas não teriam acesso. Além de entregar produtos a entidades da rede socioassistencial, o Compra Direta Paraná também auxilia na geração de renda para pequenos produtores de todo o estado. Para a gente é muito gratificante, né? Por exemplo, aqui nós estamos numa propriedade que é a produção de tomate, né? É um tomate orgânico. Vocês veem a qualidade do produto, né? Esse produto é entregue, né, nos CRAs, associações de mulheres. Então eles estão consumindo um produto de primeira qualidade, produto 100% orgânico, né? Então para o produtor é muito gratificante. E para o produtor esse programa também é muito importante, porque gera uma receita garantida, né? Para o ano inteiro, ele sabe que vai plantar e que vai ter essa entrega, né? Quem recebe os alimentos também sente os reflexos do programa, como o Asilo São Vicente, em Curitiba, que atende cerca de 150 idosos e participa do programa desde 2021. No ano passado, a instituição recebeu 25 toneladas de alimentos, entre hortaliças, frutas, feijão e farinhas. O Asilo São Vicente de Paulo, nós temos 150 residentes. São mulheres que vivem aqui.
uma casa que vai fazer 100 anos o ano que vem. São 6 refeições diárias, mais 180 colaboradores. Então, nós estamos falando de 1.000 e poucas refeições dia. E para poder fazer esse alimento, e dentro daquilo que é o pensamento e a importância da casa, de nós pensarmos em ter uma qualidade de alimentação, de buscar aquilo que é melhor para aquelas que aqui vivem, daquelas idosas que sonham, como cada um de nós, de poder ter então uma alimentação saudável. E aí nós buscamos as nossas parcerias, além de poder ter empresas, amigos, mas o programa do PA, da compra direta, do programa de aquisição de alimentos, junto com o produtor, trazendo aqui para nós a alimentação que é o de melhor que tem no campo, alguns casos de agroecologia, enfim. É para nós um impacto importante, muito grande, não só na produção, mas do alimento saudável. Quando nos encontramos diante dessa entrega do alimento, vê aquele caminhão com o hortifruti granjeiro, tudo ali, com aquelas folhagens das verduras, isso é maravilhoso, encantador. Os produtores participantes do programa recebem o apoio dos técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O auxílio vai desde a programação da produção e incentivos ao plantio pedido no edital, até a etapa da documentação. Nós do IDR Paraná atuamos desde a assistência técnica direta ao produtor até a assistência para a cooperativa fazendo a programação da produção e incentivando que os produtores plantem aquilo que está no edital do programa. Nós fazemos visitas técnicas, trabalhamos desde a documentação, a legislação ambiental da propriedade, até a assistência técnica propriamente dita, que são as visitas, o manejo das culturas, né, das plantas que o produtor está cultivando. Então, é uma assistência em toda a cadeia de produção. Aqueles que desejam participar do programa devem fazer parte de associações ou cooperativas e acessar o edital anual do programa. O resultado do edital de 2025 foi publicado na segunda quinzena de abril e teve 188 cooperativas de todas as regiões do estado classificadas. Para os agricultores fazerem parte do programa, eles devem conseguir o cadastro da agricultura familiar, que é a CAF, e devem estar congregados em associações e cooperativas que os representem. Com isso, a cooperativa ou associação entra dentro da página da Secretaria de Estado da Agricultura, insere os documentos, faz o seu projeto, nós analisamos os documentos e fazemos a contratação. As entidades socioassistenciais se cadastram junto ao Núcleo Regional da Agricultura, tem realmente um envolvimento, né, dos conselhos de segurança alimentar municipais, regionais. Essas entidades se preparam para receber esses alimentos e as cooperativas assinam o contrato e começam a entregar semanalmente. Cerca de 19.000 toneladas de alimentos já foram distribuídos para todos os municípios paranaenses. A expectativa é chegar ao final de 2025 com 8,3 mil toneladas entregues. Além de entregar alimentos a quem mais precisa e incentivar a agricultura familiar, o programa busca também levar informação sobre os benefícios da alimentação saudável. Um ano após as enchentes, Porto Alegre ainda se recupera e teme uma nova tragédia. Um ano depois da maior tragédia natural já registrada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ainda contabiliza os impactos das enchentes que deixaram quase 200 mortos e 500 mil de pessoas desalojadas. Com o apoio de voluntários, parte da população tenta reconstruir as áreas afetadas. Mas enquanto os bairros ganham nova cor com a ajuda de tintas e pincéis, cresce também a preocupação com a possibilidade de novos eventos extremos que se tornam mais frequentes com o avanço das mudanças climáticas. Eu tenho muito medo de temporal. Quando anuncia que vai dar temporal, eu fico com muito medo, muita insegurança. A capital gaúcha é protegida por um sistema de diques e muros construído na década de 1960, mas em 2024 as barreiras não foram suficientes. Dos 23 sistemas de bombeamento existentes, 19 falharam.
Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou que as mortes poderiam ter sido evitadas com alertas e evacuações mais eficientes. Algumas medidas estão sendo implementadas, como melhorias em drenagem urbana e projetos de monitoramento. Mas especialistas alertam que as ações ainda são emergenciais e pontuais diante do cenário climático atual. A sensação de retornar é maravilhosa, assim, porque eu gosto muito de estar aqui, de vir ver o pôr do sol, venho até sozinha, venho com amigos. Eu gosto muito de caminhar aqui na beira também, então essa sensação de poder é como se tu tivesse voltado para casa, assim. É muito bom. Sempre tem essa dualidade, né? Porque a água, ao mesmo tempo que ela traz essa questão de tranquilidade, de paz, de calma, ao mesmo tempo ela também pode ser muito perigosa, né? Enquanto os planos estruturais seguem em discussão, iniciativas comunitárias vêm preenchendo parte do vazio deixado pelo poder público. No bairro Sarandi, moradores que perderam as casas ainda aguardam respostas sobre reassentamento. No centro da cidade, locais históricos como o mercado público foram revitalizados com a ajuda de vizinhos e frequentadores. A pintura das fachadas virou símbolo da resistência e da tentativa de um recomeço. Mesmo assim, a memória da tragédia e o medo da repetição ainda marcam o cotidiano da população. E aqui, para quem vive aqui, para muitas pessoas, que nem eu, que é muitos anos, né? É uma vida toda, não sabe viver outra vida. Essa que é a verdade. Porque a comunidade estava muito triste, abatida. Até quando veio essa pintura, trouxe uma alegria a mais, entendeu? Até para as crianças mesmo olhar, ver um outro aspecto sem nada marcado nas paredes da marca d'água. Então vamos pensar assim, a gente tem esse domínio de trabalhar com pintura. Vamos então colorir as vias públicas, as fachadas das casas, para dar essa sensação de comunidade novamente. O projeto de ligação entre Santos e Guarujá por meio de um túnel submerso avança mais uma etapa. Em visita à Holanda, representantes do governo de São Paulo apresentaram a proposta a investidores internacionais. A expectativa é atrair parcerias para viabilizar a obra, que vai ter investimento estimado em 6 bilhões de reais. O leilão está marcado para agosto deste ano. O governo de São Paulo iniciou nesta semana um roadshow internacional para atrair investidores para o programa de parcerias em investimentos. A primeira parada foi em Amsterdã, na Holanda, onde o projeto do túnel imerso Santos-Guarujá foi apresentado a empresas de engenharia com experiência internacional. A proposta prevê a construção do primeiro túnel submerso do Brasil, com 870 metros de trecho imerso e 1,5 km no total. A obra vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, na Baixada Santista, por meio de uma concessão com duração de 30 anos. O modelo inclui faixas para veículos, passagem de pedestres e ciclistas, além de uma via exclusiva para o veículo leve sobre trilhos. O objetivo do encontro com a construtora holandesa, especializada em projetos de túneis, é apresentar o potencial da obra e detalhar os aspectos técnicos do processo de concessão. O leilão está previsto para o dia 1º de agosto, com aporte estimado de 6 bilhões de reais, provenientes de recursos públicos e privados. A agenda da missão internacional inclui ainda compromissos na Dinamarca e na Noruega, com visitas técnicas e reuniões com empresas envolvidas em projetos de túneis de grande porte. O presidente Lula determinou nesta quarta-feira a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, um dos investigados da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A investigação é sobre um suposto esquema de corrupção com base em descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS. 6 funcionários públicos foram afastados após a detecção de pagamentos não autorizados em recibos de aposentados para associações e sindicatos. A investigação se concentra em 6,3 bilhões de reais descontados entre 2019 e 2024 em suposta cumplicidade com funcionários do INSS. Uma boa parte, ainda indeterminada, deste montante
montante teria sido descontada de forma ilícita. A Polícia Federal executou nesta quarta mais de 200 ordens de busca e apreensão, 6 detenções e sequestros de bens de mais de R$1 bilhão. Aumentam os casos de doenças respiratórias em crianças em Santa Catarina. Hospitais registraram superlotação nas emergências pediátricas e a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação para conter a alta nas internações. A Secretaria de Estado da Saúde acompanha com preocupação o crescimento no número de internações por síndromes respiratórias em crianças. Entre os dias 1º e 22 de abril, os hospitais Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e Gesser Amarante Faria, em Joinville, somaram 222 internações em enfermarias e 64 em UTIs. Os casos mais frequentes envolvem vírus como influenza A, vírus sincicial respiratório e rinovírus. O inverno ainda não chegou e nós já estamos com um aumento expressivo do número de casos respiratórios graves em todo o estado, em especial aqui no nosso Hospital Infantil Joana de Guzmão. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos 199 internações de doenças respiratórias, incluindo principalmente o vírus da gripe, influenza A, vírus sincicial respiratório e o rinovírus. É importante que nessa época do ano, já cedo, nós tenhamos um calendário de vacinação atualizado. Nós precisamos que a população entenda a importância da vacina nessa faixa etária, principalmente naquelas crianças menores de 1 ano. Com a aproximação do inverno, a Secretaria orienta os pais a levarem crianças de 6 meses a menores de 6 anos para vacinação contra a gripe. A imunização reduz complicações e evita internações por doenças respiratórias. A vacina está disponível de forma gratuita nos postos de saúde de todos os municípios. É tão difícil cuidar da criança, assim, né? Tem vários cuidados que a gente tem que ter. E ainda doentinho e tudo mais. E o pior é ter que internar, passar por internação, bebezinho tão pequeno, criança também, né? Depois começa a ir na escola, na creche. Eu acho que não tem nem o que dizer, assim. É fundamental. E a gente também sempre aproveita a oportunidade. Além de vacinar com a gripe, a gente sempre dá uma olhada se a pessoa está com todas as vacinas em dia, né? Além da vacina, medidas simples de prevenção ajudam a conter a circulação dos vírus. Entre elas, lavar as mãos, usar lenços descartáveis, manter os ambientes ventilados e evitar aglomerações. Em caso de sintomas como febre persistente ou dificuldades para respirar, a orientação é buscar atendimento médico. Para casos leves, os postos de saúde são a melhor alternativa. O Hospital Infantil está sofrendo com as internações e as superlotações, principalmente no nosso pronto atendimento, que tem gerado bastante problemas por conta da lotação. Então, procure o seu médico, seja orientado, vá aos postos de saúde se vacinar e, claro, em casos graves, como cansaço para respirar, febre que dura mais de 2, 3 dias, falta de ar, você procura, nos casos mais graves, uma emergência. E com a vacina, ou você não tem a doença, ou se você tiver, de uma forma que não seja grave, né? Agora uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Terremoto de magnitude 6,2 graus atinge Istambul e deixa mais de 150 feridos. Estados Unidos vão proibir corantes alimentícios artificiais até o final de 2026. E você vai ver ainda, fiéis se despedem do Papa. Velório de Francisco ocorre na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O sepultamento será no sábado. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do Hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão.
Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. Estamos de volta agora às 8h22. Um terremoto de 6,2 graus de magnitude, com epicentro no Mar de Marmara, abalou a cidade de Istambul nesta quarta-feira. A terra tremeu em Istambul. O terremoto de 6,2 graus de magnitude teve epicentro no Mar de Marmara. Imagens de câmaras de segurança mostraram o pânico da população com o tremor. Segundo o Ministério do Interior, o sismo ocorreu perto de Silivri, às 13 horas, pelo horário local, 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Cerca de 50 tremores, com poucos segundos de intervalo, foram sentidos em todos os bairros de Istambul, que tem 16 milhões de habitantes. Milhares de pessoas saíram às ruas com medo de desabamentos. Dados preliminares apontam mais de 150 feridos. Muitos se machucaram ao tentar fugir dos prédios pelas janelas. Como estávamos do lado de fora quando o terremoto aconteceu, não ficamos com tanto medo. Mas ficamos preocupados com nossas famílias, pois elas estavam em casa. Não quero ir para casa imediatamente. Estou de olho em tremores secundários. Volto em meia hora ou 1 hora. Moro perto. Escolas e universidades que estavam fechadas nesta quarta-feira na Turquia pelo Dia da Soberania Nacional vão permanecer fechadas até o fim da semana. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse acompanhar a situação de perto. Os tremores puderam ser sentidos até em Sófia, capital da vizinha Bulgária. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira um cessar-fogo imediato, total e incondicional. O país voltou a ser alvo de ataques com drones russos, que deixaram 9 mortos e muitos feridos. Em Dnipropetrovsk, um ônibus foi atingido. Zelensky chamou o ataque de absurdamente brutal e um crime de guerra absolutamente deliberado. O presidente também repetiu o apelo pela interrupção parcial de alguns ataques com mísseis e drones contra alvos civis. O presidente russo Vladimir Putin anunciou uma trégua surpresa de Páscoa no fim de semana. Os combates e os ataques aéreos praticamente cessaram por 30 horas. Mas a Ucrânia e os aliados descartaram a medida, classificando-a como um exercício de relações públicas do líder do Kremlin, afirmando que Putin não tinha interesse em negociações de paz reais. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou mais de 100 drones contra a Ucrânia entre a noite de terça-feira e o início desta quarta. As autoridades do país também relataram incêndios em várias regiões durante a noite, após os ataques russos. A guerra tarifária, desencadeada pelo governo americano, vai impactar o México e castigar a América Latina. A avaliação é do FMI.
O México será a única grande economia mundial em contração este ano, devido à guerra comercial aberta pelos Estados Unidos, que joga para baixo o crescimento no restante da América Latina, com exceção da Argentina, segundo o Fundo Monetário Internacional. O FMI prevê que as tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump são uma estocada na economia mexicana, que vai encolher 0,3% este ano. O México é, juntamente com o Canadá e a China, uma das principais vítimas das medidas do republicano, que os acusa de não combater suficientemente o tráfico de fentanil e a migração irregular na fronteira. Mas o governo mexicano discordou da previsão do FMI, argumentando que tem planos para sustentar a economia. O Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, México e Canadá não impediu Trump de impor aos vizinhos uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que exportam para o solo americano e de 10% sobre todos os produtos energéticos canadenses. O republicano voltou atrás, suspendendo temporariamente as tarifas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos. Além disso, aplicam taxas de 25% sobre as importações de aço e alumínio e de 25% sobre as de automóveis, neste caso apenas para peças soltas, não fabricadas nos Estados Unidos. Com exceção do México, todos os países da América Latina e o Caribe são submetidos a uma sobretaxa mínima universal de 10% imposta por Trump para a maioria dos produtos que entram no território americano. As consequências estão à vista. O FMI rebaixou em 0,5 ponto percentual a previsão de crescimento para a região, que se situa em 2%. A China disse nesta quarta-feira que a porta está aberta para negociações comerciais com os Estados Unidos. A afirmação foi feita depois que o presidente americano Donald Trump falou em reduzir tarifas sobre a segunda maior economia do mundo. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou: "Não queremos lutar, mas também não temos medo de lutar. Se eles quiserem lutar essa guerra, lutaremos até o fim. E se quiserem conversar, as portas para as negociações estão abertas." E acrescentou que para conseguir isso, os Estados Unidos devem acabar com as ameaças e chantagens e se envolver com a China com base na igualdade e no respeito. Os comentários foram feitos depois que o presidente americano Donald Trump falou na terça-feira sobre uma redução substancial nas tarifas aplicadas à segunda maior economia do mundo. Também na terça, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em um evento a portas fechadas que as tarifas equivalem a um embargo comercial recíproco. E antecipou que haveria uma redução do conflito bilateral, já que o confronto comercial entre as duas potências não é sustentável. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump impôs tarifas adicionais de 145% sobre muitos produtos da China. Isso inclui tarifas inicialmente impostas pelo suposto papel da China na cadeia de fornecimento de fentanil e, posteriormente, por práticas comerciais que Washington considerou injustas. Pequim respondeu com tarifas de 125% sobre produtos americanos. Os Estados Unidos vão proibir progressivamente corantes alimentícios artificiais até o final de 2026, medida reforçada por especialistas em saúde. O novo chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA na sigla em inglês, disse que a medida abrange 8 aditivos, todos derivados do petróleo e suspeitos de terem efeitos nocivos à saúde. O funcionário citou estudos ligando esses corantes à hiperatividade, diabetes e câncer. Nos últimos 50 anos, as crianças americanas têm vivido cada vez mais em uma sopa tóxica de produtos químicos artificiais. Os corantes sintéticos afetados pela medida são amplamente utilizados pela indústria alimentícia e estão presentes em milhares de produtos como doces, cereais, molhos e bebidas. A FDA explicou que nenhum deles tem valor nutricional e que servem apenas para enganar para fins comerciais, fazendo com que os alimentos pareçam mais vermelhos, azuis, frutados ou atraentes do que realmente são.
Muitos fiéis começaram a se despedir do Papa Francisco. O velório do pontífice começou nesta quarta no Vaticano. O corpo do pontífice foi levado em um caixão aberto da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde será velado por 3 dias até o funeral, no próximo sábado. O trajeto de 500 metros foi percorrido por cardeais e guardas suíços, sempre acompanhados por uma multidão de admiradores do religioso argentino, que sempre foi muito próximo do povo. Já dentro da Basílica, após uma série de rituais e orações, o local foi aberto à multidão que já formava longas filas do lado de fora. A expectativa é que moradores e turistas possam aguardar cerca de 8 horas ao longo do dia até conseguirem se aproximar do corpo para um último adeus. No próximo sábado, um funeral vai reunir vários líderes de todo o mundo em homenagem ao Sumo Pontífice. Francisco liderou 1 bilhão e 400 milhões de católicos em todo o mundo por 12 anos e conquistou a admiração de todos ao lutar pela paz, pelos direitos humanos e pela defesa do meio ambiente. A defesa da Amazônia, tanto pela ótica do equilíbrio ecológico quanto dos habitantes, foi uma das grandes batalhas de Francisco, o primeiro Papa latino-americano da história. O Papa Francisco deixou um grande legado a favor do meio ambiente. Considerado o pontífice mais sensível ao tema, após a publicação da encíclica Laudato Si em 2015, o Papa buscou mobilizar os líderes mundiais para combater os grandes problemas enfrentados por este vasto território. Por essa razão, em outubro de 2019, o primeiro Papa latino-americano convocou um sindicato dedicado à Amazônia, região que abrange 9 países sul-americanos. O encontro no Palácio Apostólico no Vaticano ganhou o nome de Amazônia, Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. Pela primeira vez na história, bispos desses territórios remotos da floresta participaram de um sínodo, ao lado de especialistas, missionários e indígenas. Francisco considerava a Amazônia um lugar representativo e decisivo, onde muitos interesses estão em jogo, e prometeu lutar contra a devastação da floresta em resposta ao profundo sofrimento dos povos indígenas pelas terras. Com este debate histórico para a Igreja, Francisco demonstrou dar o exemplo do que chamou de ecologia integral, que leva em conta o clamor da terra e dos pobres. Da Basílica de São Pedro, denunciou o desenvolvimento predatório que mata, saqueia, destrói e aniquila, ou que foi até descrito como heresia por setores conservadores. Na exortação apostólica, Querida Amazônia, fruto desses esforços, Francisco introduziu o termo pecado ecológico. Para o Santo Padre, devastar a natureza era o mesmo que pecar. Com a morte do Papa Francisco, as atenções se voltam para o Vaticano. O menor país do mundo cedia o funeral do Santo Padre e o conclave que vai definir o próximo chefe da Igreja Católica. A cidade-estado foi oficialmente incorporada à comunidade internacional em 7 de junho de 1929, graças ao Tratado de Latrão, assinado pelo Papa Pio XI e pelo ditador Benito Mussolini. O acordo encerrou o conflito que existia entre a Itália e a Santa Sé desde o fim dos Estados Pontifícios em meados do século XIX. O Papa é um dos últimos monarcas absolutos do mundo. O poder temporário do pontífice é exercido de maneira soberana e exclusiva em um território de 44 hectares. A população do Vaticano é atualmente de quase 800 pessoas que têm a nacionalidade vaticana, incluindo cardeais e representantes diplomáticos da Santa Sé, assim como laicos e religiosos. A cidadania não é concedida com base no direito de sangue ou direito do solo, ou seja, por vínculo familiar ou local de nascimento. A nacionalidade é obtida por vínculo funcional
ou residência permanente. A segurança é de responsabilidade da Gendarmeria Vaticana e da Guarda Suíça Pontifícia, o exército mais antigo do mundo, fundado em 1506 e famoso pelos uniformes de listras azuis, vermelhas e amarelas. A Cúria Romana, o governo central da Igreja, é composta pela Secretaria de Estado, 16 dicastérios, 6 órgãos econômicos, 3 tribunais e várias academias e organismos. Enquanto a Cúria administra o funcionamento da Igreja, o governo do Vaticano é responsável por administrar o dia a dia do pequeno Estado. Assim a gente encerra o Pix News de hoje. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube, Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br, é só acessar lá. Muito obrigada pela companhia, tenham todos uma boa noite. Fiquem agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.